Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com Josa Novales. Muito obrigado pela generosidade do apoio de vocês a este trabalho, a este projeto. Você que está na Mãe África, né? O meu abraço terno aí para você, tá? O meu abraço todo carinhoso aos meus irmãos e irmãs que estão na Mãe África, né? Em vários locais da África, né? Você que está na Oceania, na África também, na Ásia, na Europa, na América Latina, no Brasil, né? Ou seja, em todos os lugares deste grande mundão de nosso Deus, né? Muito obrigado pela generosidade do seu apoio a este trabalho. Comentar neste vídeo sobre os avanços das forças russas na ofensiva que começou ali no norte da Ucrânia, né? E que se concentra muito especialmente hoje na cidade de Volchansk, né? Muito se tem dito sobre qual é o principal objetivo das Forças Armadas da Rússia, se conquistar a cidade de Kharkov ou se, na verdade, gerar ali uma espécie de engano, né? De despiste para as tropas ucranianas, né? Que desviaria as suas tropas para esta região e aí a Rússia poderia ficar muito mais fortalecida, sobretudo no Donbass, né? O comando ucraniano praticamente tenta invalidar o tempo inteiro, aí, a todo tempo mesmo, a iniciativa russa, falando que a Rússia realmente não vai conseguir êxito nenhum, e disse que tampouco vai enviar suas tropas ali, vai tirar suas tropas de outras frentes para enviar para a região. Só que está mentindo, porque já está a haver deslocamento de tropas ucranianas para a região. Olha, tem gente saindo de cidades do Donbass para ir lutar em Kharkov, mas precisamos ser justos, né? Grande parte hoje do efetivo ucraniano que está saindo, está se deslocando para o norte, está saindo de Kherson e de Zaporizhia. Então, veja, a quantidade de tropas que havia nessas duas frentes aí, do outro lado do Dnieper, eram tropas ali apenas para gerar uma situação de emergência. Eram reservas muito limitadas, né? E essas reservas, eu acredito até que parte daqueles que já estão em combate, que estão ali naquela região, né? Ou combatendo ou não, ou esperando por combates, também grande parte desses soldados foram dirigidos para a frente frente norte, principalmente Volchansk. Já há um cenário de destruição nessa cidade. Sabemos que a Ucrânia não se importa com a destruição, né? Luta até o final, evidentemente, mesmo quando percebe que tem condição nenhuma de conseguir êxito, ainda assim mantém a luta, perdendo efetivos, perdendo armas, perdendo munição. A Ucrânia é aquele irresponsável que sabe que perfeitamente que pode gastar à vontade, porque eles não fabricam as munições que eles usam, né? Que eles gastam. Eles ganham isso do Ocidente. E quando elas estão terminando, eles ficam chorando, pedindo mais munições para o Ocidente, né? Então o que está acontecendo é que a Ucrânia não abandona lutas perdidas. Volchansk provavelmente já se configura neste momento como uma espécie de luta perdida para a Ucrânia, né? Que deveria sim se preocupar, por exemplo, de fortalecer a frente de Kupiansk, a meu ver. Por quê? Porque uma vez que a Rússia consiga superar Volchansk, poderá perfeitamente ali se dirigir não para Kharkov, mas para Kupiansk, né? Depois de Kupiansk é que essas tropas poderão se dirigir para o seco a Kharkov. Lipsk é uma cidade que pode cair a qualquer momento. Já é uma cidade que tem ali uma população maior do que aqueles 9 povoados que foram tomados já pelas tropas da Rússia, né? Lipsk, também hoje em Lipsk há muitos combates e essa cidade pode cair em mãos russas porque os ucranianos estão com dificuldades para manter a cidade, né? Uma nota muito importante, né, como eu disse aí, é que as tropas da Ucrânia estão fazendo, na verdade, uma espécie já estão oficialmente fazendo uma transferência, né, de reservas para essa área. Então, os efetivos de Kherson e Zaporizhia foram retirados, enviados para lá, né, e isto ocorre em virtude de que a leitura que os ucranianos, né, estão fazendo neste momento de que a situação não é tão emergencial assim, que não é tão complicada para Kiev neste momento, que o assalto a Kharkov não significa absolutamente nada. Essa leitura que eles estão fazendo é leitura mentirosa. Ou talvez não haja essa leitura, eles querem entregar essa leitura de que está tudo muito bem.
porque de fato quando eles enviam essas tropas, ainda que não sejam das frentes mais complicadas ali no Donbás, mas de frentes como Kherson e também Zaporizhia, isso mostra que de fato eles têm sim uma preocupação em relação à possível perda ali até mesmo da cidade de Kharkov, por que não, né? Sabemos provavelmente que a Rússia quer estabelecer uma zona tampão ali na sua fronteira, né? Também provavelmente ali forçar, né, o envio de tropas para aquela região para se fortalecer no Donbás em especial, né? Mas o fato é que a Ucrânia falou que nada disso ia acontecer, que não havia perigo nenhum naquela situação, tá, naquele momento ali, naquela região ali de Kharkov, não enviaria seus efetivos para lá, só que já está enviando o seu efetivo para lá, né? O Departamento de Comunicações Estratégicas das Forças Armadas Ucranianas informa que unidades de reservas já estão sendo transferidas de forma emergencial ali para a frente de Kharkov, né? Então, isso é um ponto interessante. O outro ponto que eu preciso falar com vocês é que o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o Syrskyi, né, ele, juntamente com outras personalidades ali em Kiev, decidiram pelo envio das tropas, né? Só que o Syrskyi, ele determinou que, né, para essa frente norte ali, particularmente para essas lutas em Volchansk, ele determinou que a 5ª Brigada deveria se dirigir para lá, né? A brigada de quem? Dos Azov, gente, ou seja, regimento, batalhão Azov deveria ir para a frente de Volchansk, assumindo ali a luta contra os russos naquela cidade. O que fez novamente, mais uma vez o Azov decidiu que não vai cumprir com o pedido, não vai cumprir com o pedido, não vai obedecer. Nova desobediência acontecendo no exército ucraniano pelos Azovs, né? Então o Kraken, o Azov e todos os outros, quando querem, dizem não, e ninguém fala nada. Não há nenhum tipo de responsabilização, né, para os membros do Azov, né? Os Azovs falam que já perderam aí grande parte dos seus efetivos em Bakhmut, né? E que não vão ficar perdendo aí os seus efetivos nessas lutas complicadas, né? O fato é que, né, numa guerra há sim muitas frentes em que há muita complicação, em que as coisas ficam difíceis, e nessas horas, em teoria, você tem que enviar para essas frentes o que você tem de melhor, né? Então, em teoria, né, o Azov é muito bem treinado, então deveria ir a este local para enfrentar os russos. Não, disseram não, não querem saber de conversa e não vão. Falaram, não, categoricamente, não vamos lutar na região de Volchansk, né, nas intermediações e também dentro da cidade de Volchansk. De tal sorte que o Syrskyi teve que enviar outras tropas para aquela região para combater os russos. Nova desobediência do Azov aí, e poucos falam, né, sobre essa situação do Azov ali, da desobediência nas Forças Armadas da Ucrânia. Nas últimas 30 horas, 24 horas na verdade, foram 30 bombas jogadas contra a cidade de Volchansk, que começa a ser pulverizada, né? Começa a virar mais uma Bakhmut, ou seja, zero, né? Cidade que está virando pó em virtude ali da resistência que a Ucrânia apresenta neste momento. Só que os ucranianos estão com muita dificuldade para manter a cidade, né? Por quê? Porque as tropas russas bloquearam a rota de retirada das forças ucranianas de Volchansk, gente. Isso é muito interessante, né? Então, os soldados do chamado Grupo Norte da Rússia estão atacando assim, as comunicações terrestres de transporte ali das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkov, impedindo que as formações recuem para uma região muito mais profunda da Ucrânia, ou que possam fugir, né, para outros lugares também. E também impedindo com que essas tropas recebam, né, o apoio de outras reservas de efetivos, né, e também de armas do exército ucraniano, né. Então, o que acontece? Houve um cerco, estão cercados, na verdade, esses soldados ucranianos que estão em Volchansk, né, não foram completamente impedidos de se retirarem da cidade, estão cercados, né, ainda que apoio chegue, é muito improvável que consiga, na verdade, eliminar esse cerco, né. A Rússia cortou, né, uma linha de fuga, né, desses soldados em Volchansk, e agora, meu amigo, é artilharia até terminar com todos, né? Evidentemente que a cidade oferece muitas possibilidades ali para a defesa desses ucranianos que estão dentro da cidade, mas Volchansk poderá cair a qualquer momento para as tropas russas. Outra ponte sobre o rio Volkhia foi destruída, o que também interfere gravemente na logística ucraniana de enviar apoio para as tropas que ali estão na região. Olha só, desde que quando começaram os combates em Volchansk, gente, olha isso, né? A Rússia conseguiu fazer mais de 100 prisioneiros
ucranianos, tá? Mais de 100 prisioneiros ucranianos, alguns que foram pegos ali sem saber o que fazer, com as calças nas mãos, digamos assim, né? Sem poder responder à altura, e se tornaram prisioneiros. E outros ali que, em teoria, teriam se rendido às Forças Armadas da Rússia. São mais de 100 prisioneiros ucranianos que a Rússia fez na cidade de Volchansk, tá? E detalhe importante, aumentou para mais de 170. Até o começo dessa tarde, eram mais de 170 soldados ucranianos que foram eliminados, mas não eliminados naquele sentido de que um dia poderão voltar para o campo de batalha. Foram mais de 170 ucranianos até amanhã, até o começo da tarde de hoje, que foram mortos em luta, sobretudo na frente de Volchansk ali, mas alguns desse caso também na frente de Lipsk, né? Enfim, mais de 170 ucranianos que foram mortos em combate com as Forças Armadas da Rússia. Isso mostra a correlação de forças que a Rússia hoje obtém em relação às tropas ucranianas que estão dando combate em Volchansk. Então a situação piora a cada momento para a Ucrânia. Bombardeio acontece o tempo inteiro em Volchansk. A Rússia parece concentrar suas forças ali naquela região. Só que não é somente isso não, gente. Tem mais uma história aí bastante ruim para a Ucrânia neste caso, né? Olha só, aconteceu uma coisa assim, muita gente já espera que isso pudesse acontecer e de fato está acontecendo neste momento em Sumy, tá? As Forças Armadas da Rússia começaram a se preparar sua artilharia e começaram a jogar bombas nas regiões de Sumy e Chernigov, né? Essa situação é muito semelhante ao que a gente viu em Kharkov, segue o mesmo roteiro, né? O mesmíssimo roteiro. Será que é mais uma manobra de despiste das Forças Armadas da Rússia? Pois é, então as Forças Armadas da Rússia começaram ali bombardeios assim massivos à região de Sumy e também Chernigov, né? A aviação russa também, a aviação russa juntamente com o Ministério das Emergências russas operam naqueles assentamentos fronteiriços ali que ficam perto desses dois oblastes ucranianos, né? Os ataques são realizados com o objetivo de destruir pontos de deslocamento, destacamento temporário, né, dos efetivos ucranianos, das unidades das Forças Armadas da Ucrânia, né? Dizem que muitos foram também dessa para uma pior ou uma melhor, aí depende da leitura de vocês, né? E também alguns locais, né, foram bombardeados, locais que tinham equipamentos e munições ucranianas foram bombardeados e destruídos pelas Forças Armadas da Rússia em Chernigov e também em Sumy, né? Há um entendimento que muito das armas que serão utilizadas ali em Kharkov vão partir de Sumy, por isso que a Rússia está tratando de bombardear os depósitos de munição da Ucrânia que estão neste oblast, tá? As Forças Armadas da Rússia, portanto, estão neste momento, jogando, pesando muito a mão, gente, nessa área aí. As suas forças aeroespaciais estão detonando cidades como Volchansk, Lipsk, Dergat e a própria Kharkov. Neste momento, bombas estão caindo em todas essas cidades, né? O que a gente percebe neste momento, né? Houve ali, inclusive, a destruição de um aeródromo que fica ali em Chernigov, né? E aí houve também um ataque assim, esse ataque aconteceu a esse ponto aí de recepção, né? Na verdade, de efetivos, né? De onde também se direciona efetivos para outras frentes, né? Parece ter vitimado muitos soldados ucranianos, entre mortos e feridos, evidentemente, não somente mortos, né? Então foram ataques muito bem sucedidos. A gente percebe que há neste momento um caráter muito cirúrgico desses ataques que a Rússia tem feito. Cada vez mais a gente percebe esse aspecto prevalecendo no teatro de operações, né? O qual cirúrgico tem sido esses ataques da Rússia, né? Então houve muita destruição em Chernigov, em Sumy, dando a entender que a Ucrânia vai ter que tomar cuidado também com essa região aí, né? Será que é mais um despiste da Rússia? O que você acha disso? Coloque aí nos comentários, será que a Rússia vai tentar também obter o Oblast de Sumy, gente? Eu particularmente acho improvável, mas o roteiro é o mesmo que aconteceu em Kharkov. O tipo de bombardeio, as instalações, depósitos de munição, locais de recepção
de efetivos é o mesmo roteiro que a gente viu em Kharkov antes da tentativa de tomada da cidade de Kharkov. A gente está vendo agora em Sumi. O que você acha? Será que as tropas russas estão gerando mais um despiste ou há alguma coisa a mais por trás disso daí? A ver, veremos aí como passar os dias, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui até o final.